Fala meu segundo, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro 2, tá? Do segundo ano aí. Tô aqui na página 394, tá? Reações de oxidação e redução, né? Que a gente chama de oxirredução, né? É uma junção aí de duas palavras, tá? Oxidação e redução, tá bom? Primeiro, preciso de duas espécies aí, tá bom? Uma espécie eu estou dizendo para você que vai oxidar e a outra espécie vai reduzir, tá bom? Oxidar você vai ter que decorar que é perder elétron, tá? E o reduzir é receber elétron. Então eu tenho duas espécies, tá? Uma doa e o outro recebe, tá? É um casamento perfeito ali, né? Uma transferência de elétrons. Né? Quando você pega um portão de ferro enferrujado, né? Ou você vê até mesmo esse navio enferrujado, né? Caramba, ele oxidou, né? Ele oxidou, ele perdeu o elétron. Ele perdeu o elétron para quem? Ele perdeu o elétron para alguém, né? Perdeu o elétron para o oxigênio, perdeu o elétron aqui para o oxigênio contido na água, na atmosfera, tá? Porque aqui a gente vai ter... Esqueci o nome agora, cara. Caramba, eu sempre dou mole nesses nomes. Umidade, né? Você vai ter uma quantidade de umidade muito grande aqui por conta do oceano. Então, o oxigênio ele vai retirando o elétron do ferro. Então, o ferro vai oxidando e o oxigênio vai reduzindo, tá? Então, você precisa fazer essa associação, tá? Então, você tem duas espécies aqui. Se essa espécie oxida, significa que ela está perdendo elétron para esse cara aqui que reduz. E aí tem um joguinho de palavras aqui que geralmente os alunos se confundem muito, tá? De novo, esse cara oxidou, transferiu elétron para esse aqui que reduziu. Pensa comigo, esse cara então fez esse cara oxidar. Esse cara que reduziu, ele recebeu o elétron, logo ele fez esse aqui oxidar. Então eu digo que esse cara que reduziu, ele é um agente oxidante. Ele fez o cara oxidar, por isso o cara deu elétron para ele, né? Em contrapartida, esse cara aqui que sofreu oxidação, ele fez esse cara reduzir à medida em que ele mandou os elétrons. Então esse fez esse reduzir, eu digo que esse é o agente redutor. Tá? Então quem reduz é o agente oxidante, porque reduzir é receber elétron. Então ele fez alguém oxidar para receber esse elétron. Quem oxida, né, é o agente redutor. Por quê? Porque ele fez alguém reduzir, mandando os seus elétrons. Né? Então, quem oxida, oxidação, agente redutor. Reduz, ele é redutor, então ele é um agente oxidante. Você tem que decorar isso é muito importante, tá bom? Porque você vai ter várias questõezinhas aqui no seu livro que você vai ter que saber identificar quem oxidou e quem reduziu, quem sofreu a redução, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho do número de oxidação, né? Aqui ele vai te dar algumas regras, tá bom? E essa regrinha aqui é uma tabela que você vai ter que dar uma decorada, mas é bem simples, tá? No geral. Primeira regra, né? Toda substância simples, o NOx é zero. Então, por exemplo, você vê assim, ó, um O2 sozinho, o NOx é zero. Tá? Você viu um fósforo sozinho, o NOx é zero. Você viu uma prata sozinho, o NOx é zero. Tá? Se você vê um hidrogênio sozinho, o NOx também vai ser zero. Então, toda substância simples é zero, o NOx. O número de oxidação, tá? A segunda regra, né? Você tem algumas classes aí tabeladas, né? Então, ó, metal alcalino tem NOx mais 1. Metal alcalino é a galera da 1, tá? Então, todos esses elementos da 1 terá NOx mais 1, tá? A galera dos metais alcalinos terrosos, NOx mais 2, né? Essa segunda fileira, então todos eles possuem NOx mais 2, tá? Os halogênios, né? Quando à direita da fórmula tem NOx menos 1, né? Os halogênios, a galera da 17, eles vão ter NOx mais 1, tá bom? Os calcogênios aqui, segundo o seu livro, né? Vai ter NOx menos 2, né? Então, os calcogênios aqui, ó, a galera da 16, NOx menos 2, tá? E aí você vai ter aqui, ó, prata com NOx mais 1, o zinco com NOx mais 2, o alumínio com NOx mais 3. E aí você vai falar, pô, Rafael,
A prata aqui está com NOx 0 e a prata aqui está com NOx mais 1. Mas essa prata está sozinha. Essa prata aqui ela vai fazer parte de um composto. Quando a gente for fazer o exercício, você vai identificar isso mole, pode ter certeza, tá? Aí aqui ele vai te dar aqui, ó, algumas observações. Hidrogênio normalmente tem NOx mais 1, tá bom? O hidrogênio ele vai ter NOx mais 1. Mas nos hidretos, né, ele vai ser NOx menos 2, né? O hidreto é quando o hidrogênio está ligado a um metal. Então, hidreto de sódio. Aí o sódio vai ser mais 1, o hidrogênio menos 1, tá? O oxigênio ele é menos 2, tá? Mas no peróxido ele vai ser menos 1, no superóxido ele vai ser meio, tá? E nos fluoretos ele vai ter NOx mais 1 e mais 2, tá? Enfim, tô te dando muita informação. Então, vamos só começar a fazer, porque eu acho que você vai pegando. À medida que eu for fazendo, você vai pegando e eu vou te explicando, tá? Aqui, ó, oxidação e redução, né? Aquele fenômeno que eu te expliquei ali no iniciozinho, utilizando a folha, né? Ele fala aqui da oxidação, ele fala aqui da redução, né? E é o processo simultâneo acontecendo, tá? O agente oxidante sofre redução, o agente redutor sofre oxidação. Eu falei isso no início da folha, tá? Aqui ele vai falar um pouquinho de Lavoisier e o que a gente tem que fazer aqui, né, nesse capítulo, não é só observar quem oxida, quem sofre oxidação ou quem sofre redução, mas a gente tem que saber balancear através desse processo, tá? E eu vou fazer aqui com vocês e vocês vão ver, né, que é uma coisa bastante tranquila, tá bom? Então eu vou pegar aqui, né, esse exemplo aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu tinha separado um outro aqui, mas depois fazemos ele, ó. Eu vou reescrever essa equação que acabei de filmar para você. Então você tem o fósforo, tá? Ele vai reagir com HNO3 e vai reagir com água. E aí ele vai formar um produto aqui, que é o NO mais o meu ácido fosfórico aqui. E aí eu quero fazer um balanceamento através dessa relação de oxirredução, tá? Primeira coisa ali da nossa regra, né? Se você quiser, você pode ficar com o seu livro aqui, ó, aberto, que eu vou falando e vou apontando para você. Você vai olhando aqui e olhando no seu livro. Primeira coisa aí, toda substância simples, que é a nossa primeira regra, o NOx é 0. Então você vai atribuir um valor 0 aqui a esse cara, tá? Tem uma parte aí em que ele vai dizer que o oxigênio é menos 2. Ó. Então, esse oxigênio aqui, ele é menos 2, tá? Só que eu tenho 3 oxigênios. 3 vezes menos 2, menos 6. Tá? O hidrogênio, ele é mais 1. Tá aí na sua regrinha também, você encontra ele aí. Se ele é mais 1, vou botar mais 1 aqui. Uma regra aí que eu não li, mas ela está no seu livro, é o seguinte: essa continha aqui tem que dar 0, porque a questão é o seguinte: eu tenho elementos aí na sua tabelinha, né, no seu livro, que diz que os elementos possuem NOx fixo, mas eu sempre vou ter um cara que vai ter o NOx que vai variar, não vai ser um NOx fixo. O hidrogênio é NOx fixo, o oxigênio é NOx fixo, né? NOx é número de oxidação, tá bom? O meu nitrogênio, o NOx dele vai variar, sempre vai ter um cara que vai variar. Tá? Então, eu tenho que descobrir qual é o NOx dele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa continha aqui para descobrir o NOx dele, o número de oxidação desse cara. Então, eu sei que mais 1, que é o hidrogênio, menos 6 tem que dar 0. Ó, que número eu posso atribuir aqui que essa conta vai dar 0? Mais 5. Mais 1 mais 5, mais 6. Menos 6, achei o meu 0. Então, o NOx desse cara aqui é mais 5. Do nitrogênio, tá bom? O NOx do oxigênio, menos 2. O NOx do hidrogênio é mais 1, mas eu tenho 2, tá vendo? Então, ele tem que dar mais 2. Mais 2 menos 2, 0. Então, tá certo. A conta sempre tem que dar 0. Vou partir para o outro lado da molécula, ó, do outro lado da reação. O oxigênio é menos 2, né? Ou 2 menos, tá? Não importa. 2 menos aqui. Para essa conta dar 0, o nitrogênio ele tem que ser mais 2. Aí, beleza, vai dar 0, né? Olha como o nitrogênio mudou. Ele era mais 5 e mais 2. Percebe que o NOx dele é variável? Mas o oxigênio era menos 2 e continua menos 2, tá? O meu hidrogênio, ele vai ser mais 1. Só que eu tenho 3, então ele vai ser mais 3. O meu oxigênio é menos 2. Como eu tenho 4 aqui, você multiplica, né? Vai dar menos 8. Que valor eu posso atribuir ao fósforo que vai fazer com que essa conta dê 0? Mais 5.
Porque mais 3 mais 5, 8. 8 menos 8, 0. Então, o fósforo é 5. Então, aqui, você vai ter que fazer uma relação assim, ó. Você tá vendo esse fósforo aqui? No início ele era 0, ó. Ele foi para 5, então ele sofreu um processo aí de mudança. Vamos fazer uma linha aqui. Você está vendo o seu nitrogênio aqui, ó? Ele era mais 5, ele também sofreu um processo aqui de mudança, né? Então, o meu fósforo era 0, e esse meu fósforo passou a ser 5, mais 5. Esse meu nitrogênio era mais 5, ele passou a ser mais 2, tá? Então, eu sofri uma variação aí com o meu número de oxidação. Primeira coisa, né, que você tem que saber, esse cara era 0 e ele foi a mais 5. Tá? Ele ficou positivo, ele virou um cátion. O que isso significa? Que ele perdeu elétron. Quem perde elétron, oxida. Então, fósforo, vou escrever até aqui embaixo. O fósforo oxidou. Quem oxida é o agente redutor. Tá vendo esse nitrogênio? Ele era mais 5, ele era positivo. Ele foi para mais 2, ou seja, ele ganhou carga negativa aí, né? Então, ele ganhou quantas cargas negativas aí, né? Ele ganhou aí 3, né? Então, eu vou dizer que o nitrogênio, ele recebeu o elétron, ele recebeu a carga negativa, né? Quem recebe, reduz. Quem sofre redução é o agente oxidante. Porque o que aconteceu? Esse cara aqui recebeu elétron e esse cara aqui perdeu. Então, esse cara perdeu para esse aqui, tá? A variação foi de 0 para 5. Né? Ou seja, você teve uma variação de 5 aqui, ó. Tá?